Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site, que você já conhece, www.ieadelages.com.br. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal. São milhares de irmãos inscritos, nós louvamos a Deus por isso. É sinal de que você tem um grande interesse pelas coisas de Deus. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema Abigail. Um caráter conciliador, mais uma pessoa extraordinária que tem aí deixado grandes exemplos para o nosso aperfeiçoamento, visto que o grande tema da lição, o grande objetivo é o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E no que diz respeito a moldar esse caráter, nós estamos aí moldando ele com os ricos, inspirados, diga-se de passagem, ungidos, exemplos dos homens e mulheres de Deus que a Bíblia Sagrada nos deixa relatado. E hoje a lição de número 8, nós temos aqui Abigail. Vamos aprender lições preciosas em relação aos testemunhos deixados pela nossa irmã Abigail. A lição tem 3 partes. A primeira parte, Abigail, um pouco de sua história. A segunda parte, Abigail demonstra o seu caráter. E a terceira parte, o resultado do caráter de Abigail. E temos aqui uma grande lição, que se nós semearmos boas atitudes, podemos ter boas expectativas de colher as bênçãos do Senhor. Abigail tomou uma atitude extraordinária, ela demonstrou muito amor pelo seu povo, ela demonstrou muito interesse pelo bem-estar da sua família, ela demonstrou reconhecer o chamado de Deus na vida de Davi, e ela se humilha, se prostra. Os historiadores até dizem que ela reconhece que ele seria o futuro rei de Israel. Então ela reconhece Deus na vida de Davi, ela demonstrou humildade, ela demonstrou sabedoria, demonstrou prudência, demonstrou exemplo, e isso tudo fica para nós como maravilhosas lições deixadas pela vida da irmã Abigail. Então prestar atenção, tem muitas lições maravilhosas aqui até o final da nossa lição. A primeira parte da lição nos diz assim: Abigail, um pouco de sua história. Deixa eu ver aqui, um pouco de sua história. Nabal, primeiro tópico, um homem de Belial, ponto de destaque. Nabal plantou iniquidade e colheu juízo. Aqui a lição já começa dando aqui o nosso ponto de destaque, né? Os irmãos, a lição, até divulgue para as pessoas. Olha, a nossa metodologia é uma metodologia muito fácil para que você compreenda a lição. Nós aqui explicamos ponto a ponto a lição e eu destaco aqui, eu faço pontos de destaque, que seria a síntese, o resumo, aquilo que é a ideia central do tópico. E, por exemplo, ponto de destaque do primeiro tópico: Nabal plantou iniquidade e colheu juízo. São definições que nós fazemos aqui para que você possa ter um melhor entendimento desse assunto no domingo pela manhã com os irmãos nas classes. Subsídio teológico, aplicação. Subsídio teológico, aliás. Ele era homem de má disposição, Nabal. Era um homem de má disposição. E também os historiadores dizem que ele tinha atos violentos, de modo que a própria esposa disse que ele era homem de Belial. Em outras palavras, Abigail vivia com uma besta fera. A expressão homem de Belial no mundo antigo era tal qual você dizer que a pessoa era uma besta fera, era uma pessoa irracional. Claro que ele tinha seu momento de lucidez e em várias áreas ele era uma pessoa normal, porém muito ignorante. Ele acima da média. Um filho de Belial é uma pessoa má e sem valor, segundo o mundo antigo. Nabal era mestre do mau humor, tá? Isso aqui são relatos dos historiadores que eu fui buscar para vocês, ok? Depois você pode baixar esses slides aqui, tá? A gente sempre faz pesquisas aqui bem embasadas, né? Fontes históricas aqui bem embasadas, e aí são conteúdos aqui, subsídios bem importantes para você clarear aí o entendimento acerca desse assunto. Então, ele era mestre do mau humor, que horrível isso. Ele também, sua disposição era tão má que ninguém podia dirigir-lhe a palavra, ou uma palavra contrária a ele. Ele incorrera no grave equívoco
de não se conter ao falar com os mensageiros de Davi. Ele desprezou Davi. E o guerreiro Davi não demoraria a descer contra Nabal e toda a sua casa, pondo fim à questão. Então Nabal ele plantou iniquidade e colheu juízo. É claro que nós sabemos que, na verdade, o juízo veio exatamente, exclusivamente da parte de Deus. Mas Nabal era este homem, ainda bem que ele tinha, né? Senão acredito que ele já tinha perecido muito tempo antes, mas ele tinha uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. Aplicação: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá, conforme Gálatas 6 e 7. Então Nabal, ele semeou contenda. Os irmãos conhecem a história, Davi com os seus 600 homens no deserto, ele precisava de parcerias. Então Davi, segundo os historiadores, ele favorecia alguns camponeses, alguns fazendeiros, favorecia com proteção, favorecia com trabalho. E aí então havia aquela questão da troca no mundo antigo. As pessoas, eles favoreciam de certa forma e recebiam o alimento. E ele precisava de uma grande manutenção para sustentar os 600 homens. E ele foi pedir ajuda para Nabal. Houve primeiro um relacionamento amistoso com os pastores de Nabal. Era a época da tosquia. E aí então Davi achou que ia ser favorecido por Nabal, mas Nabal foi ignorante, ofendeu Davi. E aí então ele fez com que a ira de Davi se acendesse. Tá? E aí então os irmãos conhecem a história, nós vamos ver aqui as atitudes maravilhosas de Abigail. Então o primeiro ponto, Nabal, homem de Belial. Se alguém perguntar para você o que significa, ela convivia, a esposa convivia, e saiu da boca dela, saiu da boca dela. Ela disse, ele é homem de Belial. Ele é uma besta fera, ele é ignorante, meu senhor. Não liga para isso. Tá? E Davi, nós vamos ver mais à frente aqui, ele poderia ter matado Abigail no primeiro encontro, mas ele não fez isso porque a atitude dela realmente quebrantou Davi. Vamos para frente. Segundo tópico, Davi recorrer a Nabal e é desconsiderado. Ponto de destaque, Nabal negligencia a hospitalidade, que era uma das coisas mais sublimes no mundo antigo. A hospitalidade. As pessoas no mundo antigo que eram hospitaleiras eram consideradas em grande estima. E Davi esperava receber a hospitalidade de Nabal, mas Nabal negligenciou essa atitude nobre do mundo antigo. Subsídio teológico, essas provisões de que Davi precisava eram todas algo para comer no momento em que ele foi pedir ajuda. E Abigail proveu para ele provisões para comer, um presente, porque ela não conseguiu levar tudo que ele precisava para os 600 homens. Ele foi até Nabal com 400 homens. Segundo os historiadores, 200 homens ficaram no acampamento. Preste bem atenção, essas provisões eram todas algo para comer. Sem dúvida eram necessárias muitas manipulações e contribuições também para Davi manter os 600 homens no deserto. Não era fácil. Eu tive a oportunidade de conhecer aqueles desertos ali. Conviver no meio do nada não é fácil. Então precisava realmente muita manipulação, muito trabalho, parcerias para eles conseguirem alimento, conseguirem tudo que precisava, as provisões necessárias para viverem no deserto. E eles costumavam no mundo antigo negociar a pele de cabra negra, escura. As cabras brancas tinham seu valor também, mas as cabras negras, eles pegavam a pele dessas cabras escuras para fazer a cobertura das suas tendas, porque ela filtrava o calor, fazia com que ficasse uma temperatura mais amena debaixo dessas peles negras, dessas cabras negras. Então eram muitas provisões de que eles precisavam para morar no deserto. Então eles precisavam fazer parcerias com os fazendeiros. O que foi oferecido por Abigail era apenas um sinal de boa vontade, mas pelo menos o suficiente para aplacar Davi, a ira de Davi. Ele teria de cobrar suas contribuições de outros fazendeiros e criadores de ovelhas da área. O que Abigail ofereceu, historiadores dizem, era mais um presente liberal do que uma provisão, na verdade, porque ela não teria condições de prover o que Davi esperava para alimentar ali os 600. Mas ela levou um presente para aplacar a ira. E presente que não foi pequeno, mediante a riqueza que o seu esposo tinha.
Abigail não se demorou, né? O presente liberal, mas isso juntamente com o rosto bonito de Abigail teve o efeito desejado sobre Davi. Abigail não se demorou em preparar para Davi e seus homens uma pequena provisão, em substituição à verdadeira provisão que Davi esperava de Nabal. O fato de que ela pôde fazer isso mostra-nos as riquezas de Nabal. Por quê? Que davam a Abigail relativa liberdade de agir de modo próprio. Provavelmente ela fora obrigada a se casar com Nabal. Como pode uma mulher tão sábia e ainda formosa se casar com um homem de Belial, uma besta fera? Provavelmente ela foi obrigada. No mundo antigo eles faziam casamentos forçados. Mas mantinha certa dose de independência, porque também no mundo antigo uma mulher não poderia tomar a atitude que Abigail tomou, de pegar os servos, fazer uma grande provisão, apesar de ser um presente pequeno, mas era grande, e levar isso escondido. Então, a mulher não teria condições, se ela não tivesse liberdade. Então isso mostra que ela tinha um pouco de liberdade. No mundo antigo, se uma mulher fizesse isso contra a vontade do esposo, ela poderia ser espancada, poderia ser até morta, expulsa de casa. Era considerado uma traição à honra do marido, ao respeito que o marido também deveria receber da esposa. No mundo antigo era realmente uma das maiores riquezas do mundo antigo, era a honra. Então, ferir a honra de alguém era um crime muito grave. Então, Abigail poderia ter sido penalizada pelo seu esposo, mas ela não foi, e a Bíblia dá a entender que Nabal quase nem ficou sabendo disso, e ela nem ficou, porque depois, lá na frente, ela falou tudo aquilo para ele, e ela fez tudo aquilo, e dá a entender que ela tinha uma certa liberdade com os bens. E isso é provável, os historiadores dizem que é provável que ela tivesse uma certa autoridade da sua família. E quando fizeram o casamento com Nabal, ela tinha também um certo respeito, por isso ela tinha uma certa liberdade. São comentários dos historiadores. Mas, provavelmente ela fora obrigada, né? Mas mantinha certa dose de independência. Abigail, à semelhança de Jacó, enviou o presente aplacador à frente. Aqui Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Nesse tópico da lição aqui a gente entende que a esposa de Nabal, ela então, e quando descobre que Nabal desconsiderou Davi, ela ficou com uma preocupação imensa do ato de tolice do seu esposo e logo tomou uma atitude para evitar. Os historiadores dizem que Davi tinha a intenção de promover ali uma grande mortandade em toda aquela região. Aplicação: devemos sempre ter boa vontade de ajudar o próximo. Foi o sentimento que entrou no coração de Abigail, conforme Gálatas 6:10. Terceiro tópico: Davi resolve vingar a afronta. Ponto de destaque: a atitude de Davi ilustra o juízo de Deus sobre a maldade de Nabal. Alguém perguntar assim: poxa, mas Davi resolveu agir de forma tão sem escrúpulos? Fez até um juramento de que ia matar todo mundo, até as crianças. Na verdade, irmãos, tem algumas pessoas na Bíblia que sofreram juízo, mas era um juízo vindo de Deus, porque já era o limite do juízo, já estava no limite. Como nós dizemos aqui no Sul, a gota d'água. Tem situações que a água já está transbordando no copo, é preciso só uma gotinha para transbordar. Aquela atitude de Nabal foi a gota d'água. Então Deus resolveu começar o juízo sobre a vida de Nabal, por essa grande ameaça por parte de Davi, e depois o próprio Deus permite, então, segundo os historiadores, deu um derrame em Nabal, que a Bíblia diz que ele foi congelado como uma pedra, né? E quando dá o derrame as pessoas paralisam. Mas nós chegamos lá, presta atenção. Davi disse aos seus homens, subsídio teológico: uma ação imediata. O equipamento de guerra foi recolhido. Quando Davi descobre que Nabal agiu daquela forma, desprezando Davi e até ofendendo a Davi, o equipamento de guerra foi recolhido imediatamente e os homens prepararam-se para a ação imediata. Davi ficou muito irado. Davi não esperaria até o dia seguinte para vingar-se. Reuniu 400 dos seus 600 homens, deixando 200 na guarda do acampamento. 400 guerreiros treinados acabariam com os festejadores, porque os tosqueadores de Nabal estavam numa época de festa.
estivessem eles preparados ou não para o ataque, Davi iria destruir aqueles homens. Aplicação: sempre devemos plantar o bem a fim de colhermos coisas boas. Então, infelizmente, quando Nabal comete aquela atitude tola de rejeitar Davi, Davi imediatamente reúne o exército. A Bíblia diz que ele faz um juramento que era para acontecer com ele se ele não cumprisse o que ele estava proposto a fazer: matar todos da casa de Nabal. E aí então imediatamente sai. Aqui é um prenúncio do juízo de Deus sobre a vida de Nabal. Mas apareceu aí a bendita Abigail para evitar essa catástrofe. Segunda parte: Abigail demonstra o seu caráter. Aqui começa a gente ver, por meio da lição, a gente começa a perceber o caráter brilhante de Abigail. Primeiro tópico: uma mulher prudente. Ponto de destaque: Abigail era mulher de visão e amava a sua casa. Tá? Como é bom ter pessoas de visão, né, que vê lá na frente e tem o desejo de trazer o bem-estar para sua família. Subsídio teológico: nada disse ela ao seu marido. Abigail mandou o presente a Davi por intermédio de seus servos, sem o conhecimento de Nabal. De outra sorte, seria severamente castigada por seu ato de independência. No mundo antigo era assim. Eles partiram na frente, os servos, mas ela deve ter mudado de ideia, porque, segundo os historiadores, ela primeiro mandou os servos, e eram os servos que iam levar o presente para Davi. Mas ela muda de ideia e sai e vai ao encontro de Davi também. Ela muda de ideia acerca do seu modus operandi e vai ao encontro de Davi. Abigail considerou ser importante ir pessoalmente, e foi o que ela fez. Tá? Então ela era muito prudente, ela percebeu a tolice do seu esposo, sabia que Davi era o escolhido do Senhor, um grande guerreiro. A fama de Davi correu o mundo antigo daquela época, e que ele estava vindo ali, porque saiu uma pessoa e avisou que Davi estava vindo ali. Então ela sai, manda o presente, mas ela resolve ir pessoalmente. E é linda a atitude que ela toma lá na frente, nós vamos falar. Aplicação: devemos sempre tomar atitudes de coragem a fim de manter e garantir a felicidade de nossas famílias. Nós aprendemos aqui com Abigail que nós temos que tomar atitudes de coragem para manter a integridade da nossa família. Se for preciso se humilhar até mesmo para evitar algum mal sobre a nossa família, a gente tem que se humilhar. Foi o que aconteceu com Abigail. Tópico 2. O caráter diligente e sábio. Ponto de destaque: Abigail se preocupava com a estabilidade de sua casa. Ela teve uma fantástica visão em relação ao mal que poderia cair sobre a sua casa, e ela então decide agir dessa forma porque ela se preocupava com a estabilidade de sua casa. Sabe o que ela poderia ter feito se ela não amasse a sua casa, não amasse sua família, não amasse seus bens, a sua história ali? Ela poderia simplesmente: o Davi está vindo aí, meu esposo é um tolo mesmo, eu vou pegar o que é meu e vou fugir. Davi já jurou que vai matar todo mundo. Ela poderia ter abandonado a causa. Não. Ela enfrentou a situação. E ela estava ciente dos riscos, porque ela poderia ter sido a primeira da casa de Nabal a morrer nas mãos de Davi, indo encontrar Davi. Mas ela estava ciente dos riscos porque, com certeza, ela concluiu: vale a pena fazer alguma coisa pela alegria e a segurança da minha casa. Que mulher fantástica. Subsídio teológico: vendo, pois, Abigail a Davi, Abigail fez o que Nabal deveria ter feito. Prostrou-se, olha que lindo isso aqui, prostrou-se com o rosto em terra, em homenagem ao futuro rei. Os historiadores identificam que essa humilhação dela diante de Davi já era uma homenagem da parte dela, dizendo que reconhecia a autoridade de Davi para ser o futuro rei. O rei Davi. E Davi, diante aquela mulher prostrada no chão, tão humilde, tão bela, deve ter tido uma visão impressionante de tal atitude. Davi era um guerreiro selvagem, mas possuía um coração terno, conforme ficara demonstrado em sua conduta diante de Saul, quando poderia tê-lo matado, mas não o fez. O coração de Davi se compungiu e sua ira ao solvou, ou seja, a ira de Davi quando viu aquela mulher se prostrando com os presentes, e ela era uma senhora, nitidamente era visto que ela se diferenciava das servas por causa das vestes, por causa da maneira de se portar, por causa do aparato em que ela era levada. Então ele percebeu que era alguém da nobreza,
da sua região. E aí então ele viu uma pessoa nobre se curvando, se prostrando, se humilhando e o presenteando. Então a ira de Davi foi embora. Abigail já tinha ganhado a sua causa. Ela foi com a intenção de mudar a atitude de Davi e conseguiu. Aplicação: Abigail se humilhou e foi exaltada. É o que a Bíblia diz, conforme Mateus 23:12. Os que se humilham por Deus serão exaltados. Terceiro tópico: o caráter conciliador de Abigail. Ponto de destaque: Abigail preferiu correr o risco em favor de sua família. Ela preferiu correr o risco em favor de sua família. Subsídio teológico: conforme 1 Samuel 25:24, permite falar, ela diz, permite falar a tua serva contigo. Ela pediu uma chance de se apresentar ou de apresentar a sua casa. Ciente de que se tratava da esposa de Nabal, Davi poderia tê-la executado ali mesmo. Olha o risco que ela estava correndo. Os irmãos lêem na Bíblia que Davi fez um juramento de matar todos. Tudo que pertencia a Nabal, tirar, e os homens e mulheres e crianças matar. Então, Davi estava ciente que ela era a esposa de Nabal, poderia ter matado ela ali, na chegada. Ou o mero fato de tratar-se de uma mulher seria o bastante para deixar Davi ainda mais irado, porque no mundo antigo eram os homens, eram os mensageiros, eram príncipes que recebiam outros príncipes, outras autoridades, nunca uma mulher. Então poderia deixar Davi mais irado ainda. Em vez de conhecê-lo de qualquer coisa. Mulheres existiam para ser oprimidas no mundo antigo, infelizmente, é uma realidade, e não para se misturarem nos negócios masculinos. Olha o risco que Abigail sofreu. Mas, naturalmente, mulheres verdadeiramente belas representavam exceções a essa regra. Além disso, aquela bela mulher se humilhara e declarara ser escrava de Davi. Quando ela se humilhou, se prostrou na frente de Davi, no mundo antigo essa atitude era um ato de rendição. A pessoa estava disposta a até servir, ir embora com aquela pessoa e servir esta pessoa. Além disso, aquela bela mulher se humilhara e declarara ser escrava de Davi. Esse tipo de linguagem é agradável aos homens. Davi percebeu. Além disso, irmãos, nós sabemos aqui que tem um cunho espiritual por trás disso. Nós vemos a mão de Deus aqui nessa situação. Nós percebemos aqui, temos o testemunho do Espírito, que Davi, Abigail foi influenciada pelo Espírito Santo para dar sabedoria a ela para que ela pudesse se aproximar de Davi. Essa atitude de ela dar o presente e se humilhar é próprio de uma ação promovida por meio da inspiração que vem do Espírito de Deus. Então, essa atitude de Abigail, você pode ensinar na tua igreja aí sem medo de errar, ela foi usada, ela foi tocada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para agir com tamanha nobreza, de maneira que conquistou o coração de Davi, que era outro que era inspirado por Deus. No mundo antigo, os irmãos sabem que o Espírito era dado sob medida, nem todas as pessoas tinham a direção do Espírito, a inspiração, o theopneustos, o sopro de Deus, e aí então quem tinha se identificava. Eu falei na lição retrasada que Jonatas, o original diz que a alma dele com Davi foi costurada. Um dos motivos maiores de terem os dois suas almas costuradas é porque os dois eram movidos pelo Espírito Santo. No mundo antigo, quem tinha o Espírito Santo era como dois ímãs, se atraíam. Então, aqui, Abigail também foi inspirada, sem dúvida alguma, pela atitude nobre de humildade, de sabedoria e de generosidade. Ela foi, então, usada pelo Espírito Santo. A aplicação: o sentimento de conciliar sempre trará benefícios, conforme Gálatas 6:1. Foi o sentimento que havia no coração de Abigail. Aplacar a ira, não deixar Davi entrar em contenda com Nabal e os seus homens, para que houvesse um espírito de conciliação. Aleluia. Terceira parte, o resultado do caráter de Abigail. Primeiro tópico. Davi foi aplacado por Abigail. Ponto de destaque. Abigail reconhece a autoridade de Deus na vida de Davi. Foi o que Jonatas fez também, reconheceu que Deus havia levantado Davi
e que ninguém podia se levantar contra Davi. Abigail, quando ouvia falar da fama de Davi, ela já sabia que era um homem ungido do Senhor. Então ela reconhece. Subsídio teológico. Davi tinha prometido que iria matar todos da casa de Nabal. Davi poderia ter matado Abigail no primeiro contato. Já mencionei isso lá atrás. A atitude de Abigail comoveu tanto o coração de Davi que ele voltou atrás em seu juramento. Ele ficou tão comovido que ele voltou atrás. Ele disse que era para acontecer com ele se ele não cumprisse o que ele havia falado. E quando ele vê a atitude tão nobre daquela mulher, que foi pelo Espírito Santo, por isso que a gente percebe que quando Deus está no negócio, realmente as piores situações são mudadas. E como era Deus no negócio, Davi voltou atrás, foi com o coração tão amolecido, que ele desfez aquele propósito de promover aquela carnificina. Davi fez um juramento, você pode conferir o juramento lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22. Aplicação: devemos honrar aqueles que são escolhidos por Deus. Por quê? Abigail honrou Davi e foi recompensada por isso, tendo ela sua vida poupada, juntamente com todos da casa de Nabal. Segundo tópico, ponto de destaque, aliás, Deus feriu a Nabal. Ponto de destaque, Deus está no controle de tudo. A gente às vezes olha, se percebe, parece que os seres humanos estão vivendo assim ao léu, fazendo o que querem. Não, irmãos. Principalmente na vida dos filhos de Deus. Vou te falar algo aqui, quero que você grave, não esqueça. Na vida dos servos de Deus, nada acontece por acaso. Ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Deus permitiu. Mas tudo está no controle de Deus. E aqui Deus feriu Nabal. Deus estava no negócio, estava vendo. Ponto de destaque, Deus está no controle de tudo. Subsídio teológico, Nabal, em terríveis condições por causa de seus excessos, foi atingido tão fortemente pela notícia que teve, foi atingido por uma hemorragia cerebral ali mesmo, e ficou ele como pedra, diz a Bíblia. Quando acontece um derrame numa pessoa, ela não se mexe. O que provavelmente significa que ficou paralisado pelo derrame. Quando Abigail contou para ele tudo que Davi ia fazer e tudo que ela fez, ele ficou tão extasiado pela notícia que ficou como pedra. Na linguagem prisca do mundo antiga, a prisca que fala de antiguidade, né? Tem a palavra Priscila, a sua raiz está nessa expressão prisca, que fala de antiga. Na linguagem prisca, ficar como pedra significava alguém que tinha sofrido um derrame. Aplicação: a justiça de Deus sempre acompanhará os seus ungidos. Como assim, Rodrigo, a justiça de Deus? A justiça de Deus era sobre a vida de Davi. E como Deus estava usando Davi para começar um juízo sobre a vida do ímpio Nabal, Deus foi tão misericordioso e tão justo para com Davi, inclusive, que não foi preciso Davi manchar as mãos com sangue, matando Nabal e as pessoas da sua casa. O próprio Deus, ele permitiu tudo aquilo acontecer. Deus poderia ter livrado Nabal desse derrame, mas Deus permite. Não, se a saúde dele já está assim, ele é um homem tão estressado, tão nervoso, tão iracundo, tão mal-humorado, que hoje a própria medicina, os psicólogos já dizem que o negativismo provoca doenças. Então Deus via que aquele homem era tão mal-humorado que ele ia acabar colhendo a morte por meio de uma complicação séria na sua saúde. E foi o que aconteceu. Então Deus permitiu tudo aquilo, isso era a própria justiça permissiva de Deus para um propósito lá na frente. Que propósito é esse? Vejamos. Davi toma Abigail por sua esposa. Terceiro tópico. Ponto de destaque. Abigail foi recompensada por sua sabedoria. Subsídio teológico. Sem demora nem hesitação, Davi tomou Abigail como esposa. Ele lhe mandou recado nesse sentido e podemos estar certos de que ela aceitou desde o começo. E na maioria dos países modernos, presta atenção, uma viúva deve esperar algum tempo antes de casar-se de novo. Mas era comum no Oriente Antigo que as viúvas, até hoje que as viúvas se casassem logo após a morte do marido. Era comum. Foi assim que Davi não violou nenhum costume social com esse ato. Ele ficou sabendo da morte, ficou alegre, na morte de Nabal, e já mandou um recado dizendo que queria tomar Abigail por esposa. E ela, então, ela deve ter ficado muito feliz.
porque ela respeitou o seu marido enquanto ele viveu, foi uma mulher honrada, mas principalmente o oriental, ele sabia que depois da morte não se podia fazer mais nada. Então eles não ficavam olhando para o passado, lamentando a perca das pessoas. É tanto que hoje tem lei lá no Oriente, eu estive lá em Israel, e lá tem uma lei, tem vários tipos de propósito que uma pessoa pode fazer em relação a guardar o luto. Mas alguns propósitos virou lei. As pessoas têm que guardar o luto, e tem lutos lá de várias quantidade de dias, uma semana, 15 dias, 21 dias. E luto, no mínimo uma semana a pessoa deve guardar, mas depois também ela é obrigada a sair do luto. Existem as leis do Talmud que ordenam que qualquer pessoa que guardar o luto de um parente, deu 7 dias, ele tem que sair do luto, porque ele tem a própria vida para cuidar. E Deus também deseja que ele cuide da sua vida. Diferente dos ocidentais, que ficam lamentando o resto da vida, perde o ano de viver por causa de uma perca que tem, e esquece que ele tem uma vida para cuidar. Perde o amor próprio pela sua própria vida. Fui até redundante agora, mas é uma verdade. No mundo antigo, não. Ele lamentou, morreu, não tem mais o que fazer, vamos olhar para frente. E Abigail, sem pensar 2 vezes, já aceitou a proposta, foi casar com Davi. Aplicação: como nós sabemos que há tempo de plantar e de colher, devemos esperar com alegria as recompensas do Senhor. Eu tinha certeza, a Abigail tinha certeza no coração que num futuro bem próximo, ela iria acabar colhendo todas aquelas, colhendo as bênçãos por meio das atitudes que ela tomou diante do Senhor e dos homens. Aleluia. Conclusão. Nos diz assim a nossa conclusão. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente, porque como eu disse que Deus estava no controle de tudo, a justiça de Deus estava acompanhando Davi e também Abigail. Prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos, inclusive para nós, e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viúva de um homem irracível, que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato nos relacionamentos humanos, ou no relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Aleluia! E chegamos ao final de mais uma lição, onde a gente aprendeu aqui aspectos marcantes do caráter de Abigail, que serve para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Ela foi uma mulher, acima de tudo, honrosa, que ela honrou seu esposo até o último momento da vida dele. Ela foi uma mulher de visão, porque ela queria o bem-estar da sua casa. Ela percebeu que Davi era ungido do Senhor, ela teve discernimento, ela percebeu que Deus era na vida de Davi, ela foi temente a Deus e aos homens que Deus levanta. Ela sabiamente organizou uma grande tarefa de generosidade e hospitalidade para levar um presente a Davi, que era uma pequena provisão aos seus homens. Ela fez o que o seu esposo deveria ter feito. Ela chega, ela ia mandar só os servos, olha a sabedoria dela, ia mandar só os servos, decidiu ela ir e se humilhou diante de Davi, se curvou. No mundo antigo, uma pessoa de uma posição considerável na sociedade do mundo antigo não se humilhava, não se baixava, não se prostrava, e ela fez isso só diante dos reis, né? Mas Davi não era rei ainda, mas ela reconheceu que Davi seria o rei. Então ela teve inúmeras atitudes nobres de uma mulher que era inspirada por Deus, e isso acabou trazendo salvação. Nós vemos aqui atitudes que foram inspiradas por Deus, geram isso mesmo, promovem isso mesmo, o quê? Promoveu salvação para ela, sua casa, toda a família de Nabal, todos os seus servos foram salvos da morte, porque Davi tinha dado uma sentença de morte. Ela promoveu salvação, promoveu segurança, promoveu bem-estar, ela abriu mão da própria vida pelo bem-estar alheio, da sua casa e dos seus servos, porque ela sabia que poderia morrer no primeiro contato com Davi. Ela abriu mão da própria vida. Que mulher extraordinária! Ela foi ao encontro de Davi, tomou a sábia atitude de honrar Davi, se humilhando perante ele, se curvando, e por tudo isso ela foi grandemente recompensada pelo próprio Deus.
E Davi, por ter usado de misericórdia com ela, recebeu a grande bênção do Senhor ainda de não precisar manchar as mãos de sangue, matando Nabal e todos da sua casa. O próprio Deus permitiu um derrame em Nabal, e aí então Davi não precisou manchar as suas mãos de sangue. Então, foi bênção para Abigail, bênção para Davi. E isso fica um exemplo para nós. Vale a pena agir com sabedoria, com temor a Deus, com direção de Deus e fazer o bem sempre. Jamais agir como Nabal, que ao invés de ter pagado, o próprio Davi disse isso, né? Poxa, me pagou o mal, me pagou o bem com o mal? Não, não poderia. Jamais vamos pagar o bem com o mal. Pelo contrário, sempre pagar o mal com o bem. Atitudes nobres geram consequências nobres. Guarde essa palavra no teu coração. Esteja conosco domingo. Não perca a oportunidade de estar na igreja aprendendo esta lição maravilhosa, lição de número 8. Deixa o teu ok, compartilhe, divulgue esse vídeo, diga que a metodologia que nós usamos aqui é uma metodologia fácil, clara, importante, para que você possa compreender a lição e você estará sendo também recompensado pelo Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, em o nome de Jesus. Amém e amém.